E aí, rapaziada? Hoje eu trouxe uma historinha aqui que, vai bater diferente, hein? Capaz de arrancar umas lágrimas. Ela é curtinha, mas é daquelas que pega no coração, então já fica o aviso aí. Se vocês curtirem, eu trago a última parte para fechar tudo bonitinho. Então já sabe, né? Deixa o like, comenta aí o que achou e manda um hyper para eu saber que vocês querem mais. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Quando um grupo de pessoas armadas entra em um prédio e começa a vasculhar tudo ao redor, um deles percebe um movimento. Na mesma hora, levantam as armas e ligam as lanternas. O feixe de luz revela uma criança pequena, coberta de cicatrizes por todo o corpo. Ele tenta fugir desesperado, mas é capturado rapidinho com uma rede. Algum tempo depois, o garoto abre os olhos e percebe que está deitado numa cama. Uma luz do sol forte invade o quarto, quase cegando ele. O lugar é um abrigo infantil. Enquanto ele tenta se sentar devagar, tudo parece estranho. O chão lisinho, as roupas limpas e comida chegando certinho no horário. Vida de luxo para ele, basicamente. O garoto passa a maior parte do tempo sozinho num morro, evitando todo mundo. Um dia, um grupo de crianças encontra ele lá e tenta chamar para brincar, mas em vez disso, ele se agacha igual um bicho selvagem e começa a gritar, espantando todo mundo. Do nada, uma borboleta passa voando perto dele, e ele fica completamente hipnotizado brincando com ela. Uma mulher de cabelo vermelho observa tudo pela janela. Ela vira para uma garota perto dela e pergunta se o menino não sabe falar. A garota balança a cabeça e explica que ele só nunca aprendeu. Ela ainda comenta que a equipe de resgate acha que ele foi criado por animais. Quando ela chama ele de Mowgli, a outra garota fica tipo, é? A mulher de cabelo vermelho ri e diz que a galera de hoje provavelmente não pegaria essa referência mesmo, e que é de uma história que existia antes do garoto aparecer. De repente, um sino toca no telhado de uma casa. Todas as crianças se juntam ao redor de uma menina. O garoto, conhecido como Mori, observa curioso enquanto ela começa a distribuir cartas. De repente, ele ouve uma voz. Uma garotinha ruiva explica que aquilo são cartas de patrocinadores, pessoas que às vezes mandam presentes. Ela pergunta se ele tem um patrocinador, mas ele não responde nada. Mesmo assim, ela pega a mão dele e sai arrastando ele. Mais tarde, eles enterram ele na terra. Sim, do nada. Enquanto discutem se adultos são bons ou ruins. Segundo ela, metade é gente boa, metade não presta. Enquanto comem juntos, ela conta que uma criança ganhou um brinquedo gigante de um patrocinador e não parava de se gabar. Ela também comenta que o patrocinador da Lily comprou roupas para ela. Enquanto estudam, ela diz que o Joe já falou com um patrocinador dele uma vez, o que ela acha simplesmente nojento. Depois de um tempo, ela solta que não precisa de patrocinador nenhum, porque a mãe dela prometeu que ia voltar para buscá-la. Mais tarde, escondidos debaixo de uma mesa, ela se abre com ele. Ela diz que depois de dormir só 100 noites, a mãe vai voltar, e que 100 noites passam num instante. A voz dela fica mais suave. Ela só espera que a mãe volte logo. Enquanto ele escuta os medos e esperanças dela, ele olha para o céu noturno. As estrelas parecem piscar rápido, como se o tempo estivesse escapando. Um dia, alguém mostra para eles um brinquedo alienígena, dizendo que veio dos confins do espaço. Um professor reúne as crianças e diz como todos ali viraram amigos. Mas um garoto de óculos interrompe falando, isso aí não é verdade não. Outra criança pergunta por que o professor mentiria. O garoto dá um sorrisinho e diz que adultos falam essas coisas porque acham que crianças são burras demais para entender a verdade. Para provar, ele tira um livro enorme. Quando perguntam de onde veio, ele admite que roubou da sala do diretor. Folheando o livro, ele começa a ler em voz alta, dizendo que muito tempo atrás, alienígenas chegaram na Terra. Os humanos lutaram usando uma arma superpoderosa chamada HK, mas os alienígenas simplesmente comeram a arma. Bem, no fim, os humanos não tiveram outra escolha a não ser se render. Uma criança franze a testa e pergunta por que eles comeriam uma arma. O garoto de óculos dá os ombros. Sei lá, estavam com fome. O sino da torre toca de novo. As crianças se juntam ao redor da garota que distribui cartas. Ela chama Mori e entrega uma carta para ele. Segurando a carta, ele fica analisando ela com cuidado. A garota diz que agora ele tem um patrocinador e pergunta se ele não está feliz. De repente, o barulho de um balde caindo chama a atenção dele. Mori olha e vê a garotinha ruiva parada ali, com os olhos cheios de lágrimas. Depois disso, ela fica chorando debaixo de uma mesa. Quando Mori se aproxima, ela manda ele ir embora.
Então ele começa a andar de um lado para o outro. De repente, ela escuta um crack, olha e vê um biscoito quebrado no chão. E Maury ali perto, claramente nervoso. Ela pergunta se aquilo é tudo que ele tem de precioso. E pega o biscoito com cuidado. Escondendo o rosto, ela admite que, na verdade, as 100 noites já passaram faz tempo. Mas a mãe dela ainda acha que ela nem sabe contar até 100. Lágrimas escorrem quando ela diz que agora tá sozinha. De repente, Maury encosta nas costas dela. Confusa, ela se vira e logo dá um sorrisinho. Ela tira o biscoito e pergunta se pode comer mesmo, deixando Maury meio tenso. Aí, ela começa a balançar o biscoito na frente dele enquanto ele quase baba olhando. E os dois começam a rir juntos, brincando ali debaixo da mesa. É nesse momento que ela percebe que ele não sabe ler. Pegando a carta dele, vê que só tá escrito Olá. Confusa, vira a carta de cabeça para baixo para ver se tem mais coisa. Bem nessa hora, Maury percebe algo caindo. Era uma flor azul cristalizada, linda demais. Ele fica completamente impressionado. Mais tarde, à noite, ele segura aquela mesma flor enquanto as outras crianças dormem. Ele aproxima do nariz e sente o cheiro, totalmente hipnotizado. Logo depois, pega no sono tranquilamente. O sino da torre toca de novo. Uma garota chama Maury animada, mostrando outra carta. Enquanto isso, a mulher de cabelo vermelho entrega vários presentes para ele, comentando como ele é sortudo. Quando os amigos chegam, ficam chocados ao ver Maury sentado no meio de uma montanha de presentes. A garota ruiva começa a ler a carta dele, mas ela é escrita com palavras bem simples e com uma letra toda torta. Enquanto isso, os outros ficam fuçando os presentes. Tem uma boneca que fala e um conjunto de lápis de cor. Eles começam a se perguntar quem é essa pessoa e por que está sendo tão generosa. Talvez seja alguém muito rico, ou talvez tenha alguma intenção escondida. Os lápis de cor brilhantes chamam ainda mais a atenção de Maury, tanto que ele quase tenta comer um deles. Os outros param ele na hora, e quando a garota ruiva mostra como usar, a mente dele explode, tipo, meu Deus, é pra isso? E assim o tempo vai passando. O clima esquenta, então as crianças ajudam com a lavanderia, arregaçam as calças e começam a lavar roupa com os pezinhos. Alguns até transformam isso num jogo. A garota ruiva fica tipo, qual a graça disso? Enquanto isso, Maury pisa nas roupas e várias bolinhas coloridas aparecem, deixando ele todo animado, até que ele escorrega e cai direto no balde. Alguém chama a garota ruiva, justo quando ela estava avisando Maury para não pisar forte. Antes que ela reagisse, alguém chama o nome dela. Ela se vira confusa e vê uma mulher correndo na direção dela, chamando Radina! Cheia de emoção, ela corre também, derrubando o balde no processo. Quando chega perto, abraça a mãe e grita, Mãe! Enquanto Radina abraça a mãe na frente de todos os órfãos, Maury fica parado, completamente em choque. No dia seguinte, os olhos dela estão inchados de tanto chorar. Ela diz para Maury se cuidar e avisa para ele não comer rápido demais senão vai passar mal. Depois, entrega os sapatos dela e uma bolsinha para ele, pedindo para ele parar de andar descalço. De repente, ela começa a chorar de novo. Fica até mais fofa, sim, impossível não notar. E abraça ele com força. Entre lágrimas, diz que ele precisa ser feliz. Maury sorri e abraça ela de volta. Depois de um tempo, Radina vai embora com a mãe, se despedindo das outras crianças. Maury só observa em silêncio. Então, sem dizer nada, volta para o morro de sempre. Mesmo com o vazio deixado pela amiga, ele não se sente sozinho, porque as cartas e os presentes daquela pessoa ainda estão com ele. O manto é macio e quentinho como luz do sol. Os lápis de cor e a boneca trazem alegria, e as cartas têm um cheiro suave de flores silvestres. Enquanto ele sente o cheiro, memórias começam a surgir. Ele lembra de quando os amigos tentavam adivinhar quem mandava aquilo. E então, o rosto feliz da Radina aparece na mente dele. Maury começa a pensar, será que essa pessoa é a minha mãe? Ele junta suas coisas e coloca tudo na bolsa que a amiga deu. Olha para trás uma última vez e se despede do orfanato. Dando os primeiros passos, ele vê uma ferrovia à frente e começa a seguir os trilhos, indo por um caminho completamente desconhecido para encontrar a mãe. Perto dali, um grupo de vacas estava descansando. Uma delas chega perto de um monte de capim seco e lambe Maury com aquela língua gigante, acordando ele. Ele limpa o cabelo com as mãozinhas e percebe que está dentro de um trem olhando pela porta, sem nem saber que entrou ali sem pensar duas vezes. E que aquele trem já estava levando ele numa longa jornada para reencontrar a mãe. Maury desce no chão,
se despedindo do trem parado. Ele ficou olhando para frente por um tempo, antes de se aventurar sozinho pelo deserto imenso. Não tinha nada além de areia infinita e umas pedras perdidas aqui e ali. De repente, um tremor vindo de longe faz o chão vibrar. Confuso, Maury se vira. Lá no horizonte, uma nuvem de poeira começa a subir. Algumas figuras se aproximavam. Eram alienígenas humanoides, vindo na direção dele em motos, todos armados. Um medo absurdo toma conta dele. Ele tenta fugir, mas já era tarde. Eles cercam ele por todos os lados. Lá de cima de um penhasco, uma figura observa tudo. Pele vermelha, cabelo branco, jaqueta preta, claramente alguém que não tá pra brincadeira. Os alienígenas começam a discutir se aquilo ali é realmente um humano, comentando como Maury se agachou igual um animal. Eles ficam tipo, isso aí é humano mesmo? Por que é tão pequeno? Um deles até pergunta se ainda dá pra vender ele, o que só deixa o Maury mais nervoso ainda. Outro alien chega mais perto e fala que podia dar só uma mordidinha, dizendo que ele é tão pequeno que ninguém ia nem perceber se faltasse uma perna. Enquanto isso, alguém se aproxima por trás. Do nada, outro alien joga o primeiro no chão com tudo e pergunta quem deu permissão para ele mexer no produto assim. O outro pede desculpa na hora, chamando ele de chefe. O chefe olha para o Maury e solta. Isso aí nem chega no fígado. Mas aí ele para, como se tivesse percebido alguma coisa. Do nada, a cabeça de um dos alienígenas explode. Todo mundo congela. Era um tiro. Alguém estava chegando. Um alien com vários olhos e 2 chifres aparece montado numa moto estilosa e intimidadora. A moto ainda tinha 2 metralhadoras acopladas. Leve, né? O chefe chama ele de Ryder e manda os outros não entrarem em pânico. É só um cara. Então eles começam a atirar, mas o Ryder acelera e desvia de tudo como se fosse fácil. O chefe fica puto e avança com tudo, preparando um golpe. Ryder acelera no limite e BUM! Uma explosão gigante. Quando a poeira baixa, não tem nada debaixo da mão do chefe. O cara fica sem entender nada. De repente, Ryder surge de cima, no meio da poeira. A arma dele começa a carregar com uma energia verde, e ele dispara um raio de plasma absurdo. O chão literalmente racha. Maury protege os olhos por causa da poeira. Ryder freia a moto deslizando. Do lado dele, um cratera gigante no chão. Ele começa a discutir com alguém, provavelmente a sua IA, e então olha para trás, encarando o Maury. Com todos aqueles olhos, ele fica tipo, que coisa é essa? Maury encara de volta, bravo. Ryder chama Annie. Uma pequena IA sai das costas dele, escaneia o Maury e fala, é um bebê humano. Do nada, Ryder sorri. E aí, baixinho? O que só deixa o Maury mais confuso ainda. Ele fala para não se preocupar. Agora que ele chegou, tá tudo certo. Apresenta a Annie como amiga dele e manda um papo confiante. Esse aqui vai te levar para casa. O Maury inocente acredita, gente. Ele manda o Maury seguir ele, mas já tá pensando no que fazer. Ele reflete que comer humanos não é ilegal, mas socialmente é meio feio. Mesmo assim, esse aí nem vale a pena comer. Pouca carne, talvez rendesse uns 300 no máximo. Não é ruim, mas também não é lá a grande coisa. Ele cogita vender vivo. Talvez alguém excêntrico queira como pet. Depois repara que apesar da aparência toda acabada, as roupas do Maury são até boas, e pensa em leiloar ele. Só que ele vê um símbolo nas costas do manto do Maury. Baixinho, peraí. Ele se aproxima para olhar melhor, e quando vê, trava, em choque. Logo depois começa a rir. Já era. Ele volta pro Maury e pede desculpa, falando que estava distraído. Sobe na moto e solta. Você consegue se virar sozinho. E vai embora. Olhando para trás depois, não tem ninguém. Ele pensa naquele símbolo e percebe que quase acabou com a própria vida agora há pouco. Annie zoa ele dizendo que ele arregou. Ryder fica irritado. Cala a boca. Ele comenta que a garganta tá seca e alguém entrega uma garrafa de água para ele. Ele agradece distraído, mas quando vai beber, trava. Olha para baixo, é o Maury segurando a garrafa. Ryder começa a gritar com ele, tentando empurrá-lo da moto. Mas, do nada, uma pedrinha aparece no caminho. Sim, do nada mesmo. E os dois são arremessados longe. Um tempo depois, Ryder acorda com dor, segurando a cabeça. Ele percebe que tem algo enrolado nele. Quando pega, são cartas. De repente, Maury aparece na frente dele, com os olhos arregalados. Ryder quase morre do susto. Annie aparece animada. Finalmente acordou. Ela explica que ficaram preocupados com a temperatura dele. Então alguém cobriu ele com coisas e fez uma fogueira. Ryder, ainda meio em choque, agradece.
Annie diz que ele precisa se hidratar. Ele vai beber água. Maury sai correndo e volta com uma garrafa. Mas uma pedra sorridente aparece no caminho. Clec! E ele joga toda a água na cara do Ryder. Ryder fica completamente encharcado. Maury entra em desespero e começa a procurar algo na bolsa. Ryder observa ele, organizando as coisas calmamente, e então percebe o símbolo de novo. Tudo começa a fazer sentido. Aquele símbolo é o Pet, um dos 7 dedos do começo e do fim do universo. Só o dono ou quem ele permite pode usar aquilo. Ameaçar alguém com esse símbolo é basicamente pedir para morrer. Ryder automaticamente fica tenso, até leva a mão no pescoço. Mas então ele pensa, um humano meio lerdo com esse símbolo em tudo, papel caro nas cartas e mensagens cheias de carinho, isso só pode significar uma coisa. Se ele entregar esse garoto, vai ganhar uma recompensa absurda. Annie avisa que a bateria está acabando. Ryder manda o Maury descansar e a moto começa a desaparecer. Ele olha o deserto, memorizando o caminho. Enquanto caminham, um lagarto observa eles. Ryder comenta, alguém como eu, Salvador, raro nesse mundo. Ego lá em cima. Mais tarde, o lagarto encontra o parceiro. Enquanto isso, a família dele tá lá de luto, gente. E o Ryder e o Maury ainda perdidos no deserto. Ryder tenta falar com o Maury, mas percebe que ele tá distraído olhando algo longe. Ele se irrita. Tá me ignorando agora? Mas o Maury tá comendo um inseto estranho. Nossa! Ryder entra em choque e corre para fazer ele cuspir. Quando consegue, respira aliviado. Ia brigar de novo, mas o Maury já olha para outro lado. Ryder segura o rosto dele e vira, explicando, se as pernas forem azuladas assim, pode ser venenoso. Se a raiz for inchada ou ficar azul quando ameaçada, é venenoso com certeza. Pergunta se entendeu. Maury faz que sim. Ryder pensa, agora vai dar tudo certo. Vira as costas e dá de cara com o Maury desmontando um tubo da moto. Ele surta de novo. Depois o Maury mexe num cacto perigoso. Depois fica preso num pântano. Ryder lava ele e briga de novo. Até que cai no chão, completamente exausto, repensando todas as escolhas de vida. Deitado ali, ele olha para o Maury, que está desenhando. Ryder rasteja até ele para ver que desenho é. Maury fala alguma coisa e mostra o desenho. Ryder não entende nada, mas vê uma caixinha com Maury escrito. Esse é o teu nome? Ele aponta para um personagem de jaqueta preta. Isso aqui é o quê? Maury aponta para a cara dele. Ryder fica, hã? Ele olha o desenho por um tempão. Era a primeira vez que alguém desenhava ele. Annie zoa ele. Tá felizinho, hein? Ryder nega na hora. Annie olha o desenho e diz que o círculo achatado deve ser ela. Dou nota 50. Ryder dá um sorrisinho e fala, faz eu mais bonito aí? E assim a noite passa. No dia seguinte, com o sol nascendo, Ryder está num penhasco vendo a direção. Passando a próxima colina, chegamos. Mas aí vê o Maury saindo correndo. Ei, se não voltar eu te largo aqui. Mas para, vendo o Maury com uma criatura estranha. Isso é um bicho selvagem? De repente o chão treme, e outro igual aparece, protegendo o menor. Coloca uma mão em chamas no ombro do Maury, o corpo inteiro pegando fogo. Ryder entra em alerta total. Aponta a arma e atira. A criatura maior protege a menor. Ryder corre até o Maury. Quando chega, o desespero bate. As chamas aumentam, e ele pensa, Maury vai virar cinzas, sem deixar nem rastro. Mas naquele exato momento, o manto do Mor começa a se agitar, e diante dos olhos chocados do Ryder e da Annie, ele vai apagando as chamas uma por uma, tipo um véu mágico. Debaixo do manto tem um vazio negro, e conforme o fogo some, o Mor simplesmente desmaia. Os dois ficam ali, em choque, completamente assustados com aquele poder. Preocupado, Ryder se ajoelha ao lado do Mor e começa a examiná-lo com cuidado, mas quase cai para trás de susto. Irritado, ele olha para trás, aponta a arma para a criatura e começa a gritar. A criatura se move para proteger a menorzinha e rebate, discutindo. Só que Ryder não entende nada do que ela está dizendo. Já sem paciência, ele pergunta se a criatura está só fingindo ser a vítima. A criatura fica nervosa quando Ryder pergunta se o filhote dela é o único ali.
e grita que o Mor quase virou churrasco. Enquanto eles discutem, alguma coisa começa a se aproximar silenciosamente. O chão começa a tremer de novo, e a Annie avisa desesperada que tem algo vindo de baixo. Do nada, um alienígena gigante, tipo uma minhoca colossal, surge, ficando enorme na frente do Ryder e do Mor enquanto rodeia eles. Ryder percebe na hora, é um adulto. O primeiro pensamento dele é: preciso mandar o Mor embora daqui agora. A Annie avisa que a criatura está chegando cada vez mais perto, mas aí, para surpresa total do Ryder, o bicho gigante dá uma leve cabeçada no menorzinho que estava discutindo com ele. E aí, os dois abaixam a cabeça em sinal de desculpa. Ryder fica completamente bugado com isso. Ele grita que não vai deixar barato assim tão fácil, mas para confundir ainda mais a cabeça dele, a criaturinha se aproxima do Mor e oferece uma pedra brilhante. Hipnotizado, o Mor imediatamente abre a mochila todo animado e tira uma pena para trocar. Os olhos da criaturinha brilham, feliz da vida, e os dois começam a rodar brincando em volta de um Ryder totalmente perdido, tipo, o que tá acontecendo aqui? Depois disso, as criaturas vão embora nas costas da maior, e a pequena criaturinha amarela olha para trás felizinho pro Mor. Ryder também olha pro Mor, que tá agarrado no manto. Ele explica que o Mor sobreviveu por causa dele, que é um item mágico com proteção absurda e provavelmente ainda regula a temperatura. Ryder manda ele agradecer quem quer que tenha dado aquilo para ele. Todo feliz, o Mor começa a rodar em volta dele de novo. Depois que anoitece, os dois dormem no chão perto de uma fogueira. Enquanto encara o fogo, Ryder começa a pensar no que aconteceu com o Mor. Ele chama a Annie e manda ela mostrar os dados sobre humanos. Uma tela digital aparece na frente dele, e a Annie diz que aquilo é tudo que eles têm. Ryder franze a testa. A criança deve ter uma mãe. A Annie fica confusa. Ryder suspira e explica. Diferente deles, os humanos se reproduzem. Muito tempo atrás, quando os mestres da Terra foram para o espaço por um tempo e depois voltaram, várias novas formas de vida tinham surgido. Entre elas, uma criatura movida por ganância extrema e violência, os humanos. Eles chegaram ao ponto de acreditar que tudo, desde um simples pedaço de grama até outros humanos, pertencia a eles. Com o tempo, a população foi diminuindo, até desaparecer. Vendo como tudo terminou, Ryder assume que os mais fortes nem ligavam muito para os próprios filhos. Ele olha para o Mor dormindo tranquilamente, se aproxima e observa as mãozinhas pequenas dele. Sem perceber, o Mor segura o dedo do Ryder enquanto dorme e dá um sorrisinho fofo. Ryder fica completamente encantado. Ele cutuca a bochecha do Mor de brincadeira, e o Mor se vira, deixando o momento ainda mais adorável para ele. Enquanto isso, em outro lugar, alguém comenta que a floresta ao redor do abrigo está completamente fora dos sensores biológicos, e diz que é impossível terem deixado passar. Provavelmente é por causa do manto. Um alienígena de 4 olhos responde que vai encontrar aquilo custe o que custar. Enquanto isso, o Ryder continua lá brincando com o Mor. No dia seguinte, o Mor ainda está dormindo. Quando ele abre os olhos devagar, se vê num campo lindo, cheio de cores. Ele levanta, olha ao redor, completamente maravilhado. Mas então pisca e abre os olhos de novo. Era só um sonho. Na realidade, ele está viajando com o Ryder na moto. Ryder manda ele olhar, mostrando uma vista incrível da cidade. No meio de um mercado super movimentado, o Mor olha para cima, observando as construções estranhas e as pessoas andando por todo lado. De repente, um grito alto ecoa. Os dois ficam alertas. Eles veem vários alienígenas encantados com a fofura do Mor. Os caras cercam ele elogiando sem parar, o que só deixa o Mor mais nervoso ainda. Ryder puxa ele dali rápido e grita perguntando se eles têm ideia de quanto ele custa. E manda: se quiserem ver, tem que pagar. Resultado, espanta todo mundo. Ryder suspira, percebendo que o Mor chama muito mais atenção do que ele imaginava. Mas a paz dura pouco. Outros alienígenas começam a se interessar, perguntando se ele é o dono da criança e se podem tocar. Um alienígena de cabelo amarelo com 2 chifres chega perguntando o que está rolando. Ryder chama ele de Valentine. Curioso, Valentine pergunta quando foi que Ryder decidiu criar um humano. Ryder responde na hora: Mor não é comida, e manda ele parar com ideias estranhas. Valentine ri, achando graça, e diz que hoje em dia ninguém come humanos, que isso é coisa de bárbaro. Então Ryder mostra uma das cartas do Mor e pergunta se ele já viu aquele símbolo. Valentine se surpreende. Diz que aquilo serve como pagamento, e que já viu uma vez durante uma negociação, provavelmente naquela cidade. Ryder, meio nervoso, pergunta se é aí mesmo. O Valentine confirma e aponta para o cabelo preto do Mor, dizendo que o cara com quem negociou também tinha cabelo preto. Ryder pergunta por que alguém viria para aquele lugar. E Valentine responde de forma misteriosa: tem um motivo. Depois Ryder tenta comprar peças para a moto e começa uma negociação daquelas. Gritaria para todo lado. Enquanto isso, Mor e Annie ficam brincando.
No fim, Valentine fala 42 e não baixa mais. Ryder joga todas as coisas no chão para ver o que pode vender. Annie sugere vender uma bateria com 70% de carga. Ryder diz que seria um desperdício. Ela sugere vender as cartas do Mor. Ryder fica tipo, você quer que eu morra de fome? Aí ele lembra da pedra amarela que ganhou da criatura e mostra pro Valentine perguntando quanto vale. O Mor já fica tenso. Valentine reconhece. É uma pedra Thomas. E do nada, ele esmaga a pedra na mesa. O Mor fica puto e tenta atacar ele, mas Ryder segura. Valentine manda eles olharem melhor. A pedra quebrada começa a tremer e se regenera sozinha. Os dois ficam em choque. Valentine explica. Ela absorve luz, então brilha à noite. Ryder pergunta se vale muito. Valentine responde, ficou tão comum ultimamente que não vale quase nada. Ryder solta a pedra. O Mor tenta pegar, mas ela sai rolando. Ele vai atrás, desviando da multidão. Quando está prestes a pegar, uma mão preta estranha pega a pedra ao mesmo tempo. Confuso, o Mor olha para cima e vê um alienígena sinistro com 4 braços. O bicho murmura, que fofo, e vai para cima dele. Mor sai correndo, mas o alienígena pega ele pela gola e enfia ele num espaço estranho dentro da roupa. Sim, tipo um bolso dimensional bizarro. O Mor fica lá, caindo, enquanto o alienígena fecha tudo e olha ao redor disfarçando. Preso no escuro, o Mor começa a bater desesperado e pedir ajuda. Enquanto isso, Ryder ainda está conversando com o Valentine, mas começa a estranhar. Olha ao redor, cadê o Mor? De repente ele percebe algo estranho. Um alienígena tentando sair de fininho, evitando a tensão. Antes de ir embora, o alienígena olha para trás, nervoso. Ryder imediatamente suspeita. Ele sai correndo atrás. O alienígena foge e entra na rua principal se misturando na multidão. Ryder continua perseguindo e manda Annie escanear a área. Quando ele quase alcança, o alienígena pula de uma ponte. Ryder olha para baixo e vê ele caindo em outra ponte lá embaixo. O alienígena olha para trás. Ryder grita, puto. Então Annie informa. Detectado um ser vivo com temperatura de 36,8 graus Celsius no bolso do alienígena. Ryder, é ele. Ele manda Annie ir pela frente para cortar o caminho. Ele sai correndo na mesma direção, enquanto Annie vai pelo outro lado, escaneando a cidade e montando um mapa virtual. Analisando tudo, a Annie calcula 14 rotas possíveis e determina, rota 2 é a mais provável. Ela começa a guiar o Ryder, que já sobe correndo as escadas na frente. Enquanto isso, o alienígena... Ryder procura um esconderijo enquanto se força a correr em velocidade máxima. Annie o orienta a seguir em direção à ponte à esquerda, exatamente quando o alienígena faz um retorno brusco. Uma alienígena feminina exibe orgulhosamente sua obra-prima para um grupo de crianças, quando, de repente, Ryder passa correndo e destrói tudo. Ela luta para segurar as lágrimas enquanto ele continua correndo. Enquanto o alienígena tenta escapar, Annie se aproxima pela direção oposta. Ela instrui Ryder, que está atropelando tudo no caminho, a mudar para a Rota 11. Enquanto isso, Mori, preso dentro da bolsa do alienígena, luta contra o forte balanço, completamente aterrorizado. Annie alerta Ryder que eles estão se aproximando do destino previsto. O caminho à frente está bloqueado por uma fita amarela. Ao atravessá-la, ele chega a um beco sem saída e pergunta ansiosamente se Annie está falando sério. Annie verifica rapidamente o mapa e o manda agir imediatamente. Ryder salta da borda. Sua cauda branca, semelhante a cabelo, bate nas pedras causando uma dor aguda. Ao ver Ryder caindo, o alienígena faz outro retorno, mas é pego de surpresa quando Annie aparece acima dele em forma de moto, bloqueando sua fuga. Agora ele está preso entre Annie e Ryder. Fraco, ele pergunta quem Ryder é e por que está o perseguindo tão agressivamente. Ryder grita por Mori, pedindo que responda se puder ouvi-lo. Sons fracos vêm das roupas do alienígena. Annie analisa o som e confirma com 98% de certeza que é Mori. Furioso, Ryder exige que o alien devolva seu humano. Confuso, o alienígena pergunta do que ele está falando. Ryder o avisa para não se fazer de bobo, insistindo que há um pequeno humano no bolso dele. O alienígena nega, mas então mente descaradamente, dizendo que sempre criou Mori. Ele questiona por que Ryder quer tirar algo que ele mesmo criou. Annie informa que o nível de medo de Mori está aumentando, deixando Ryder ainda mais irritado. Apontando a arma, Ryder manda ele parar de falar besteira e entregar Mori imediatamente. O alien recusa,
dizendo que Mori é fofo demais e que decidiu criá-lo. Reconhecendo Ryder, ele o chama de fora de lei e ingênuo com uma criação proibida, dizendo que ele é bem conhecido. Questiona como alguém perigoso como Ryder poderia cuidar de um humano, afirmando que ele mesmo poderia oferecer mais amor e cuidado. Ele insiste que Ryder só mantém Mori porque gosta dele, e então questiona qual seria a diferença. Ryder rebate dizendo que, se ele tem tanta certeza, então ele deveria deixar Mori decidir com quem quer ficar. O alien debocha, dizendo que isso não importa. Sem hesitar, Ryder começa a recarregar sua arma e desmaterializa Annie. Enquanto isso, Mori grita por ajuda desesperadamente. Ele está aterrorizado, pois parece não haver saída daquele espaço apertado e escuro, mas ao se sentar, ele ouve uma voz vindo da escuridão. É o boneco que sua mãe lhe deu, lembrando-o de não esquecer de ir ao banheiro antes de dormir. Do outro lado, o alien propõe ficar com a cabeça enquanto Ryder fica com o corpo. A energia da arma de Ryder chega a 47%, suficiente para explodir a cabeça do alien. Porém, se o bolso dele for composto por músculo, ele pode se contrair com o impacto, e Ryder não tem certeza se o manto impediria essa compressão. Irritado, Ryder pensa que talvez devesse tirar Mori primeiro. Enquanto o alien fala, ele de repente percebe algo estranho ao olhar para baixo. Ele vê resíduos humanos escorrendo de seu corpo e se desespera. Solta um grito ao perceber que Mori está urinando dentro do bolso do alien. Um sorriso surge no rosto de Ryder ao ver Mori saltando para fora do bolso do alien. O alien, furioso, chama Mori de nojento e tenta agarrá-lo, mas um tiro destrói sua mão. Ele grita de dor e tenta recolher suas partes espalhadas. Ryder aponta a arma para a cabeça dele e o ameaça friamente, dizendo que se tocar em Mori novamente com aquelas mãos imundas, será obrigado a rastejar como uma cobra. Então, Ryder olha para o lado ao ouvir vozes se aproximando. Quando volta o olhar, o alien desapareceu. Annie suspeita que o tiro foi alto demais. Sem perder tempo, Ryder materializa sua moto, ajusta as roupas de Mori e foge em alta velocidade. Mori se agarra a ele. Ryder solta um suspiro profundo e começa a rir de alegria, imitando o desespero do alien. Annie comenta que foi um método engenhoso. Ryder elogia Mori, dizendo bom trabalho. O brinquedo dele também o elogia, dizendo que está orgulhoso. O humor de Mori voltou ao normal, alegre. Ele sobe na cabeça de Ryder, se sentindo majestoso. Ryder pergunta a Annie qual caminho seguir. Ela analisa a situação e escolhe a rota mais rápida, decidindo ir para o berço das baleias. Ryder grita irritado para Mori parar de subir mais, enquanto Annie pede que ambos fiquem quietos durante a condução. Depois de um tempo, eles começam a subir uma montanha. Ao chegar ao topo, Mori fica impressionado com a beleza da vista. Eles passam por florestas e ruínas abandonadas, com Mori brincando com Annie. Às vezes acampam ao ar livre, comendo carne e evitando criaturas perigosas. Em uma ocasião, quando Ryder liga a lanterna, Mori o ataca. Annie registra que Mori tem medo de luzes fortes. Durante a jornada, eles deixam mensagens para trás. Annie pega uma tábua de madeira e Mori brinca na água, enquanto Ryder os acompanha. Ao se aproximarem de uma caverna escura, vários olhos brilhantes os observam. Quando monstros aparecem, Ryder pega Mori e foge, enquanto Annie leva o sapato esquerdo dele. Mais tarde, Mori e Annie desenham no rosto de Ryder enquanto ele dorme. Depois, eles atravessam montanhas e campos verdes de tirar o fôlego. Mori vê uma luz no céu e observa curioso. Baleias gigantes voam acima deles, deixando-o ainda mais impressionado. Entre elas, um filhote de baleia desce próximo. Mori levanta a mão tentando tocá-lo. Ryder entende e o levanta. Encantado, Mori ergue a mão novamente, como se estivesse tocando a nadadeira da baleia, tornando o momento mágico. Eles continuam viajando assim. Enquanto Mori dorme, ele acorda nos braços de uma mulher, que o acalma com palavras suaves. Ele fecha os olhos e dorme novamente. Quando acorda outra vez, está enrolado em um casaco. Ryder percebe que ele acordou e culpa Annie, que diz estar sendo cautelosa. Ela provoca Ryder, dizendo que ele não consegue fazer nada sem ela. Irritado, ele responde que foi ele quem a criou. Ryder para diante de uma montanha coberta de neve, comentando que nada mudou. Annie sugere que avancemos silenciosamente. Ryder lembra que viram algo se mover à noite e diz que aquelas coisas acordarem terão que dar a volta. Ele decide mostrar algo incrível para Mori. Annie questiona se ele está preparado e se Mori consegue andar, sugerindo que não é necessário. Ryder diz que nunca se sabe o que pode acontecer e brinca que seria divertido enrolar Mori como uma bola. Annie chama isso de abuso. Enquanto Ryder tenta convencer Mori, Annie detecta algo nas montanhas. Ela alerta urgentemente sobre algo se aproximando rapidamente. Ryder pensa que podem ser caçadores. Annie calcula a velocidade, cerca de 591 km por hora. Ryder fica chocado e tenta identificar quem está vindo.
De repente, uma pressão enorme surge. Sentindo perigo, ele invoca sua moto e acelera ao máximo. N calcula o tempo restante, 2 minutos e 45 segundos, depois corrige para apenas 53 segundos. Mori olha para trás curioso, enquanto uma figura surge das montanhas nevadas. N alerta Ryder, que para a moto bruscamente e dispara um feixe de plasma. A energia simplesmente desaparece. Chocado, Ryder vê um buraco negro engolindo o ataque. De repente, uma enorme explosão acontece. E Ryder protege o corpo de Mori da onda de choque. Uma figura surge da densa poeira de neve e avança. É o mesmo alienígena que havia sido encarregado de encontrar algo. Ryder não consegue acreditar. Ele nunca ouviu falar de um caçador capaz de manipular buracos negros. Ele se pergunta se realmente contratariam alguém assim só porque ele disparou alguns tiros na cidade. O alien para à distância, mas ao notar Mori nos braços de Ryder, passa a observá-lo em silêncio. Ryder pergunta a Anne quais são suas chances de vitória se lutar com tudo. Ela responde 16%. Chocado, ele pede uma explicação e Anne esclarece que há uma margem de erro de 7% considerando desastres naturais. Ryder confia nos cálculos dela e conclui que o oponente é extremamente poderoso. Decidido a evitar confronto direto, ele começa a planejar sua próxima ação. Após pensar por um instante, aponta sua arma e grita: "Agora ou nunca!", disparando um feixe de plasma contra uma montanha próxima. Levando sua moto ao limite, ele ordena que N remova o limitador. Um aviso aparece indicando o modo overclock. Enquanto acelera ainda mais, N alerta sobre possíveis fraturas devido ao impacto. Ele dispara outro feixe de plasma atingindo a montanha nevada. Uma avalanche começa a descer. Ryder acelera ao máximo, acreditando que se chegarem à ponte, poderão escapar. A avalanche se aproxima rapidamente, mas eles conseguem escapar por pouco. Indo ainda mais rápido, Ryder grita para Mori se segurar. O rosto de Mori é esmagado pelo vento forte. Ryder fica desorientado ao perceber que a ponte à frente desapareceu completamente. Nesse momento, o alien encurta a distância entre eles. Ryder começa a disparar vários feixes de plasma, mas o alien bloqueia tudo com seu buraco negro e continua a perseguição. Ryder não entende por que ele não ataca diretamente. De repente, o alien aparece bem na frente dele. Chocado, Ryder arregala os olhos quando o alien o agarra pelo pescoço, apertando com força. Desesperado, ele tenta se soltar e dispara novamente, mas o buraco negro neutraliza tudo. O alien segura sua mão com um tentáculo branco e aperta ainda mais seu pescoço. Rangendo os dentes, Ryder observa o alien olhar para Mori. O alien estende a mão para Mori, mas ao ver sua expressão de recusa, hesita. Surpreendentemente, ele começa a afrouxar o aperto no pescoço de Ryder. Aproveitando a chance, Ryder salta alto, dá um mortal no ar e se joga do penhasco com Mori. Enquanto caem, pergunta se ele conhece aquele lugar. O alien corre atrás deles, mas antes de alcançá-los, uma enorme baleia surge. Ryder se agarra à nadadeira dela e recupera sua moto. Ele percebe que o alien não fez nada além de observar Mori enquanto as baleias se afastam. Mais tarde, Ryder acorda diante de Anne e Mori. Pergunta se desmaiou, e Anne explica que provavelmente foi falta de ar devido à altitude. Preocupado, ele pergunta sobre Mori, e Anne garante que ele está bem. Ela elogia a estratégia de Ryder de despertar as baleias. Observando ao redor, Ryder percebe que agora estão na cidade. Ele coloca Mori no chão e ambos observam as baleias se afastando. Depois decide ir até a entrada. Anne alerta que não sabe se o mandado já chegou à cidade e sugere que ele se disfarce. Seus chifres desaparecem, se curvam para baixo e seu cabelo cobre o rosto. Ao chamar Mori, ele fica confuso. Mori não o reconhece. Mori começa a se debater e procurar por Ryder. Ao pegá-lo, Ryder tenta acalmá-lo dizendo que é ele. Anne supõe que Mori não o reconheceu por causa do novo visual. Frustrado, Ryder pergunta o que deve fazer. Anne tem uma ideia. Senta na cabeça de Mori e o cobre com um manto, enquanto Mori fica na cabeça de Ryder coberto pela jaqueta. Eles começam a caminhar discutindo, desconfortáveis com a situação. De repente, são abordados por um robô na entrada da cidade. O robô pergunta como pode ajudar. Anne diz que vieram encontrar o Pet. O robô pede uma insígnia. Mori começa a procurar algo e acidentalmente acerta o rosto de Ryder com a bolsa. Anne mostra uma carta. O robô então exibe uma lista mágica com nomes de membros autorizados e pergunta quem procuram. Ryder percebe que não pensou que eles poderiam estar espalhados. Anne hesita. Mori tira uma flor azul cristalizada da bolsa e mostra ao robô, que identifica uma única pessoa associada.
O robô cria uma porta negra diante deles. Sem entender, acham que é um portal. Hesitantes, se aproximam. O robô garante que, independentemente da direção, chegarão ao destino. Annie agradece. Ryder entra primeiro. Após caminharem, emergem em um campo verde exuberante. Diante deles, há uma mansão magnífica. Ryder estranha o lugar e Annie supõe que pertence a alguém com gosto peculiar. Mori, porém, acha parecido com seu antigo orfanato e fica feliz. Ele corre em direção à casa, com Ryder seguindo atrás. Ao chegarem ao portão, Ryder lembra que entrar sem convite pode ser fatal. Enquanto procura um botão, Mori ouve uma voz e se aproxima da janela. Vê uma mulher de cabelos longos, mas ela desaparece. Sem pensar, Mori passa pelas grades e corre até a casa, ignorando Ryder. Ele entra pela janela enquanto Ryder tenta abrir a porta sem sucesso. Dentro, Mori encontra um corredor longo. Vê uma porta aberta com um som vindo de dentro e se aproxima, esperando ver sua mãe. Ao entrar, percebe que é um alienígena parecido com um pinguim. Confuso, o alien pergunta quem ele é. Mori fica nervoso. Enquanto discutem, Mori tenta escapar. De repente, sente o cheiro de flores azuis cristalizadas e começa a procurar. O alien tenta impedi-lo, mas ele foge. Ao ver outra porta aberta, corre até ela e, ao abrir, esbarra em alguém com o mesmo perfume. Ele olha para cima e vê inúmeros olhos encarando-o, com asas cobrindo o rosto da pessoa. Mori fica sem palavras. Lembra do momento em que outra pessoa encontrou a mãe e começa a se emocionar. A figura estende a mão e Mori lembra de seu sonho de encontrar sua própria mãe. Quando ela tenta tocar sua cabeça, ele começa a chorar. Ryder chega chamando por ele, mas Mori chora ainda mais, preocupando todos. Depois de um tempo, Mori fica sentado em silêncio debaixo da cama. Ryder tenta chamá-lo, enquanto Annie tenta convencê-lo com comida. Os outros observam. Por fim, Ryder sai do quarto. A mulher com asas pergunta como foi. Ryder diz que não funcionou e que Mori precisa de tempo. Ela comenta que parece muito abalado. Ryder admite que nunca o viu chorar assim. Ela então diz que talvez não seja tão boa quanto pensava. Se apresenta como Miria, patrocinadora de Mori. À noite, estrelas aparecem pela janela. Ryder dorme, enquanto Mori sai lentamente debaixo da cama, com os olhos inchados. Ele olha para Annie recarregando e para Ryder dormindo. Sobe na cama e dá um tapa no rosto dele. Sonolento, Ryder pede para ele parar. Mori o encara irritado. Depois, sai do quarto. O corredor está iluminado pela lua. Ele começa a rastejar lentamente, sendo observado por alguém. Ao entrar na cozinha, tenta se levantar e vê frutas em uma prateleira. Ele lembra de Ryder dizendo para experimentar aquelas frutas deliciosas. Fora de alcance, subindo um pouco mais alto, ele finalmente consegue pegar uma, ficando cheio de alegria. Nesse momento, ele ouve um som de sucção e se vira, percebendo Mia observando-o da porta. Na verdade, ela estava acendendo velas, perdida em pensamentos tristes. Ao ouvir um som de fungada, ela se virou e viu Mori no corredor. A partir desse momento, começou a observá-lo. Porém, assim que Mori percebeu a presença dela, ficou completamente assustado e começou a pular freneticamente pela cozinha. Isso a deixou paralisada de medo, e ela fugiu rapidamente. Depois de um tempo, Mori finalmente se acalmou e encontrou rapidamente um lugar para se esconder, enquanto Myria permanecia escondida atrás da parede. De repente, o olhar dela caiu sobre algumas frutas. Ela as observou por um momento antes de pegar uma. Então espiou a cozinha e viu Mori agachado atrás da mesa. Percebendo que ele estava tentando alcançar a fruta, uma ideia surgiu em sua mente. Ela gentilmente colocou uma fruta no chão, deixando-a rolar lentamente até parar na frente de Mori, que reagiu assustado. Depois de um tempo, ele se acalmou, mas a fruta continuou intocada. Então, uma pequena mão surgiu debaixo da mesa, o que Myria percebeu rapidamente, enquanto Mori começava a comer. Outra fruta rolou até parar na frente dele. Sem perder tempo, ele a pegou e rapidamente se escondeu atrás da mesa, o que encheu Myria de alegria. Ela continuou repetindo isso por um tempo, até que Mori ficou completamente satisfeito. No dia seguinte, ao amanhecer, Mori acorda com o som das empregadas e fica alerta. Ele rapidamente tenta fugir, mas quase colide com Ryder, que o impede com sua cauda. Mori olha para cima para ver quem é e Ryder pergunta para onde ele está correndo. Enquanto isso, Annie percebe algo em seu rosto e manda ele se lavar. De repente, Mori se agarra à perna dele e Ryder rapidamente o pega no colo.
dizendo: "O que deu em você tão cedo?" Anne dá um sorriso de canto, comentando que, embora suas palavras neguem, suas ações dizem a verdade. Ryder chama por Mori e relembra o que aconteceu no dia anterior. Myria menciona que não tem certeza, já que a linguagem de Mori é diferente da dos humanos. Ela informa a Ryder que Mori havia deixado o abrigo e que ela apenas conseguiu rastreá-lo até sua casa, sem imaginar que ele viria para esse lugar. Ela admite que não sabe como expressar sua gratidão. Então ela coloca uma caixa diante de Ryder e pede para que ele a abra. Ao abrir hesitante, ele fica chocado com o que encontra dentro, um cristal radiante e deslumbrante, que na verdade é um fragmento de estrela. Ryder estima que aquilo deve valer cerca de 60 mil. Ele fica eufórico ao perceber que agora está rico, soltando uma risada nervosa. Mas logo em seguida, ele ouve Mia agradecendo pelo seu esforço e dizendo que enviará seu assistente para escoltá-lo para fora. Ao pensar em Mori, o sorriso de Ryder desaparece completamente. Ele começa a relembrar todos os momentos preciosos que passou com ele, desde suas travessuras até sua expressão adorável ao dormir. De repente, ele murmura que ainda não está pronto, deixando Mia completamente confusa. Nervoso, Ryder pede para ela considerar o quanto Mori se importa com ele. Ele não pode simplesmente abandoná-lo. Explica que, se desaparecer de repente, Mori ficará devastado. Além disso, ele mesmo não está exatamente livre para ir embora. Ele tenta convencê-la de que pode ficar ao lado de Mori até que ele se adapte. Mia pergunta se ele realmente pode fazer isso por eles. Enquanto Ryder está profundamente envolvido na conversa, alguém se aproxima. Ao se virar, ele fica assustado ao ver um alienígena de 4 olhos atrás dele. Miriam o apresenta como seu assistente, Gilly, e pede desculpas por sua grosseria anterior, explicando que inicialmente pensou que Ryder fosse um sequestrador tentando explorar Mori. Ryder responde que está tudo bem. A cena volta ao presente, onde Anne pergunta se é isso mesmo. Ryder cobre os ouvidos de Mori e pede para Anne ficar quieta, dizendo que Mori não entenderia palavras difíceis de qualquer forma. Ela questiona por que ele está cobrindo os ouvidos dele então. Ele sugere que Mori explore o local com Anne enquanto ele conversa com os outros. Anne acompanha Mori e Mori sai. Mia dá as boas-vindas a todos e os convida a sentar-se onde quiserem. Quando a maioria já está reunida, ela começa a explicar a situação. Eles ainda não conseguiram entrar em contato com Shalom. Curioso, Ryder interrompe e pergunta quem é Shalom. Os outros riem, provocando-o, dizendo que todos conhecem o juiz. Irritado, Ryder fica incomodado, mas antes que diga algo, Miriam continua. Ela explica que o juiz é um mestre da terra e o governante da vida. Seus 2 braços possuem a onipotência do peso, enquanto suas 3 pernas controlam a autoridade do equilíbrio. Junto com o pet dela e outros 7, receberam o poder de abrir buracos negros para ele. Shalom é um desses 7. Miriam acrescenta que o buraco negro usado por Gilly, na verdade, era um fragmento do poder dela, algo que ela havia emprestado. Ela também explica que o domínio de Shalom se estende da cadeia de montanhas até o rio Raidon. Por fim, ela aponta que o abrigo onde Mori estava ficava nesta mesma floresta, tudo sob a autoridade de Shalom. Por isso, precisavam se comunicar através dele, mesmo quando Mori desapareceu. Ela acredita que não conseguiram contato com Shalom a partir do abrigo e também não receberam o boletim habitual sobre Mori por várias semanas, o que atrasou a busca. Alguém tenta tranquilizar o grupo, dizendo que provavelmente não é nada sério, já que Shalom anda muito ocupado. Quando ele entra em um sono profundo, é difícil encontrá-lo. Miriam decide continuar enviando mensagens, já que não sabem o que está acontecendo. Em seguida, instrui Ryder a ficar com Mori e não sair até que consigam falar com Shalom. Ele responde que entendeu. Ao lado dele, a empregada Rose pergunta de forma estranha se devem começar a verdadeira reunião. Ryder fica confuso. Então, ela tira pequenos utensílios de mesa e os mostra, deixando Ryder completamente perdido, especialmente por causa do tamanho. Ele pergunta o que é aquilo, e ela responde que é o conjunto de utensílios pessoais de Mori, que ela fez no dia anterior. Ryder exclama: "Como eu vou comer com isso?" Ela responde que Mori é extremamente pequeno, do tamanho de um dedo. Ainda incrédulo, Ryder pergunta se Mori é algum tipo de formiga, enquanto os outros tentam acalmá-lo. Outra empregada se aproxima dizendo que já esperava por isso e fez vários utensílios. Eles então o levam até uma cama gigante, explicando que Mori gosta de ficar embaixo dela, onde pode até dividir-se 40 vezes. Os outros mostram animados tudo o que fizeram para Mori, enquanto Ryder apenas observa em silêncio, achando que estão empolgados demais. Enquanto isso, Mori está com Annie, que o leva para conhecer a casa. Às vezes ele desenha no chão e olha pela janela. Depois, eles brincam na cozinha. Mori aponta para vários objetos enquanto Annie explica o que são. De repente, ele aponta para algo estranho
estranho que Annie não reconhece. Ele tenta subir, achando que é material restante de algum projeto. Ao subir na mesa, ele examina cuidadosamente os desenhos. Annie percebe que são itens feitos à mão e explica que está se referindo ao manto dele. Ao olhar os desenhos, memórias dos presentes enviados ao orfanato vêm à tona. Ele toca suavemente o desenho com suas pequenas mãos, imaginando Miria criando aquelas coisas, o que o faz entender profundamente os sentimentos dela. Alguém chega chamando Mori. É uma empregada, explicando o quanto se esforçaram para impedir que Miria saísse para procurá-lo. Ela pergunta o que estavam fazendo, e Annie responde que estavam explorando a mansão. Percebendo Mori mexendo em sua bolsa, a empregada pergunta se ele gostou. Annie comenta que não entende como um lugar assim apareceu do nada na cidade. A empregada explica que é uma vila construída pela própria Miria, porque ela queria entender Mori. Mori e Annie saem da sala, justamente quando Mia passa pelo corredor. Os dois trocam olhares. No momento em que ela o vê, Mori entra em pânico e sai correndo, deixando-a triste. Ryder percebe a situação e fica pensativo. Depois de um dia, ele finalmente fala que o melhor seria eles se tornarem amigos. O rosto de Mia se ilumina, e ela diz que seria maravilhoso. Annie, curiosa, pergunta se ele tem algum plano. De repente, uma ideia surge na mente de Ryder, e eles iniciam a operação Fazer Amizade com Mori. A primeira estratégia é comida. Mia oferece biscoitos caseiros para Mori, mas o plano falha miseravelmente, já que qualquer um poderia fazer isso. Enquanto comem biscoitos, Ryder e Annie percebem que se esqueceram completamente de algo importante. O segundo passo é despertar o interesse de Mori mostrando suas coisas favoritas. Ryder analisa a situação e diz: perfeito. Miria então costura todos os itens favoritos de Mori em sua roupa. Annie lembra de já ter visto algo parecido em um de seus desenhos. Seguindo o plano, ela passa casualmente por ele enquanto Mia se aproxima. Mori olha para trás, entra em um estado estranho imediatamente. Ela rapidamente pede desculpas, dizendo que devolverá tudo. O terceiro passo é criar familiaridade usando a moto. Ryder acredita que Mori gosta dele, então duplicar isso teria mais efeito. Annie traz a moto e Ryder começa a ensinar Miria a pilotar. Com um giro imprudente no acelerador, a moto dispara para frente, deixando Ryder mal conseguindo se segurar, enquanto Mori corre na direção oposta. Annie dá um sorriso de canto, comentando casualmente que hoje em dia é ela quem faz a maior parte da direção, o que só aumenta a frustração de Ryder. O quarto passo é recriar o momento em que Ryder fez amizade pela primeira vez. Entregando suas roupas para Mia, ele explica que o outro cara concordou em fazer o papel de vilão. Assim, quando o perigo surgir, ela poderá aparecer e salvar o dia. Uma sombra sombria paira sobre Mori quando Gilly aparece de repente. Ryder incentiva Miria, dizendo que essa é a chance dela. Ela abre a porta rapidamente, mas congela em choque. Mori já havia derrotado Gilly. Ryder invade o local furioso com a traição, gritando que eles tinham combinado apenas de assustar. Eles tentam várias vezes, mas todas as tentativas acabam em fracasso. À medida que a noite avança, a chuva cai lá fora, preenchendo o ambiente com um ritmo constante. Mori dorme tranquilamente na cama, perdido em seus sonhos, até que uma memória perturbadora surge, puxando-o para um pesadelo. Ele acorda assustado, com a respiração irregular. Olhando ao redor do quarto escuro, percebe que está sozinho, mas o medo em seus olhos é evidente. De repente, um relâmpago corta o céu e o estrondo o faz se encolher de medo. Ele se pressiona contra um canto, congelado, antes de lentamente se aproximar da porta. Com cuidado, a abre, procurando por alguém. Enquanto isso, Ryder está completamente focado em sua modificação. Mori segue pelo corredor escuro, enquanto a chuva bate nas janelas. Seus olhos se movem ansiosos, até que ele vê um leve brilho vindo de uma porta aberta. Aproximando-se silenciosamente, ele espieita e vê Mia dormindo em uma cadeira perto da lareira acesa. Ao se aproximar do calor, ele nota um papel no chão. Era um relatório sobre observação do comportamento infantil, o que o deixa confuso. Ao chegar mais perto do fogo, um trovão repentino o assusta e, em pânico, ele pula instintivamente em Miria, enterrando o rosto nela. Ainda dormindo, ela o abraça suavemente, o que o pega completamente de surpresa. Ele levanta o olhar com cuidado e percebe que ela ainda está dormindo. Aos poucos, ele relaxa, se aconchegando no calor enquanto a abraça de volta. Uma sensação estranha surge dentro dele, enquanto memórias vêm à tona. Os presentes que ela lhe deu. Lentamente, ele começa a perceber que ela é como uma mãe para ele. Com o passar do tempo, Miria acorda lentamente, sem entender quando havia adormecido. Ao tentar se levantar, ela se surpreende ao ver Mori em seus braços. Confusa, ela se pergunta por que ele está ali e há quanto tempo. Ao olhar ao redor, pensa em chamar Ryder e Annie, mas Mori se agarra ainda mais forte a ela. Ela o observa em silêncio, percebendo o quão tranquilamente ele descansa em seu abraço. Um leve rubor surge em seu rosto, e, nervosa, ela o abraça ainda mais forte. Com o tempo, a manhã chega. Ryder acorda, e Annie comenta que foi um bom trabalho, dizendo que demorou mais do que o esperado. Ryder responde que já vinha trabalhando nisso há algum tempo,
e decide não se forçar demais por enquanto. Enquanto caminha, os trabalhadores o cumprimentam, mas suas reações exageradamente animadas o deixam confuso. Eles fazem várias perguntas sobre sua saúde. De repente, uma carta chega à porta. Uma das funcionárias fica ansiosa e Ryder diz que pode pegar. Ao pegar a carta, ele percebe que é um aviso dizendo que ele é perigoso, o que o deixa sem palavras. Nesse momento, Miriam o chama, fazendo-o se assustar. Ele rapidamente esconde a carta e comenta nervoso que ela parece estar de bom humor. Ela pergunta se é tão óbvio assim e pergunta se ele está livre hoje. Ele responde que tem todo o tempo do mundo. Então ela menciona as roupas de Mori. Ryder, distraído, lembra que está sendo caçado, mas acaba dizendo que tudo bem. Ela pergunta se devem se preparar para sair, deixando Ryder confuso. Quando ele pergunta para onde, ela responde naturalmente, para o centro. Ao ouvir isso, o coração de Ryder afunda. Ele está em sérios problemas. Depois disso, alguns alienígenas os levam até uma sala branca peculiar que parece estranha e desconhecida. Usando uma máscara, Ryder pergunta onde estão. Miriam explica que é um lugar onde roupas são feitas sob medida. O dono da loja diz que os designs podem ser visualizados virtualmente e testados, permitindo ajustes instantâneos. Como a loja trabalha com roupas totalmente personalizadas, os clientes precisam ir pessoalmente, pois isso faz parte da filosofia do local. Mia acrescenta que roupas humanas são difíceis de encontrar, então é melhor confiar em profissionais. O dono diz que já ouviu falar muito sobre Mori. Ryder encara Mia e ela confirma que já esperava isso, explicando que os funcionários podem parecer intimidantes, mas que estavam preparados. Eles então mostram contramedidas obtidas com Miriam, despertando o interesse de Ryder. Ele alerta que confiar facilmente assim é perigoso, o que assusta Miriam, que corre até Mori. Ryder relembra o quanto ficou chocado. Ele nunca imaginou que um portal dedicado pudesse se estender até ali. Ele pensa que pessoas ricas são realmente diferentes e que tiveram sorte de não encontrar ninguém no caminho. Ele também lembra que pediu para Annie localizar câmeras. Ela escaneia o local dizendo que é difícil por causa da segurança, mas identifica uma lente atrás dele, duas à frente e seguranças próximos da porta. Ele se pergunta o que fazer: ficar quieto e voltar para a mansão ou fugir dali rapidamente. Quando as cortinas se abrem, Mori aparece vestido com uma fantasia de urso segurando um favo de mel. Ryder fica empolgado, dizendo que está adorável, mas Annie questiona o exagero. Miriam começa a trocar os trajes. Um com asas na cabeça faz Mia quase chorar de emoção. Annie, porém, mantém sua postura fria. Ryder pega o painel digital e coloca uma roupa de rock pesado em Mori, com uma moto estilizada. Ele se empolga, mas Annie diz que não faz sentido. Decidida, Annie assume e cria um visual futurista integrado ao corpo dele, dizendo que está perfeito. O dono da loja também testa, criando um vestido com asas, deixando todos impressionados. Enquanto isso, eles vestem Mori com um smoking, com um biscoito na boca. De repente, Ryder lembra do cartaz de procurado. Ele pensa que não foi culpa dele. Tudo aconteceu porque Mori foi sequestrado. Ele se pergunta se as pessoas entenderiam isso. Ele tenta contar algo para Mia, mas hesita ao lembrar das palavras do alienígena. Como alguém tão perigoso pode criar um humano? Isso o deixa sem palavras. Lembrando que Miriam havia dito que o escoltaria para fora, sua preocupação aumenta. Olhando para Mia e Mori, ele pergunta se a mensagem escrita por Mori realmente significa círculo bonito, já que vem pensando nisso há um tempo. Miriam pega uma imagem e mostra para ele um campo verde com algo distante. Ela explica que encontrou uma carta de Shalom que parecia apenas um panfleto comum, mas ao ativá-la virou um vídeo. Ela se viu em um vasto campo verde. Ao longe havia uma casa e além dela uma colina. Entre a grama alta, alguém estava escondido. Ao olhar melhor, ela percebeu. Era Mori. Encantada, ela comentou sobre o quão redondinho ele era, sem entender como algo podia ser tão redondo. Quando o vídeo terminou, ela recebeu a imagem e concluiu a mensagem com um sorriso. Ela explica que gravaram de longe porque Mori tinha medo de câmeras. Aparentemente, ele estava observando uma formiga, e antes mesmo de perceber, ela já tinha terminado. Enquanto a Annie escolhia os melhores materiais para o Mori, um trabalhador atrás dele estava todo atrapalhado e acabou derrubando uma tela digital. Resultado, as luzes apagaram tudo de uma vez. A mulher já ficou desesperada, pediu desculpa e foi ligar de novo. Só que aí deu ruim. Assim que a luz voltou, o Mori começou a mexer nervoso as mãozinhas, e quando a lâmpada acendeu bem em cima dele, com aquele formato redondo brilhando forte, o moleque simplesmente travou. Deu um gatilho pesado nele, tipo trauma mesmo, vindo com tudo. Do nada, o Mori saiu correndo em direção à porta. Ryder e Mia ficaram em choque vendo ele disparar daquele jeito. Só que, na correria, ele bateu na perna de alguém e foi arremessado longe. Quando ele olhou para cima, meu amigo, não era gente normal não.
Era tipo um alien bizarro, sem rosto, só uma luz brilhando no lugar da cara e com pernas parecendo de cavalo, prontas para esmagar ele. O Ryder saiu correndo na hora, gritando o nome do Maury, desesperado. Mas a Annie lembrou ele rapidinho. Se ele saísse agora, as câmeras iam pegar tudo. O Ryder até hesitou, mas aí já era. A emoção falou mais alto e o corpo dele foi sozinho, tipo, foda-se as câmeras, é o Maury. Só que bem nessa hora, ele percebeu a câmera virando na direção dele. Aí a Mia entrou em ação como uma ninja. Levantou a mão e criou tipo um buraco negro com um cheirinho floral. Sim, do nada, kaká. O Maury sentiu o cheiro e instintivamente foi deslizando na direção deles. Ryder e Mia puxaram ele na hora, tudo no desespero, perguntando se ele estava bem, se tinha se machucado. A Annie analisou e viu que o pulso dele estava acelerado, enquanto a Mia percebeu que ele estava suando. O Maury, com os olhos cheios de lágrima, agarrou eles para se sentir seguro. Mais tarde, já de noite, o Maury dormiu segurando um desenho com uma carta em cima. Enquanto ele dormia, a Mia comentou com o Ryder que aquilo não parecia ser só por causa da luz. O Ryder concordou, dizendo que luz de arma é até mais forte, e mesmo assim o Maury nunca reagiu daquele jeito. Ele até lembrou de quando inventou um cenário fake onde queimou todas as árvores, e mesmo com aquela claridade absurda, o Maury ficou de boa. A Annie, ouvindo isso, já ficou xingando mentalmente, enquanto a Mia analisava tudo. A Mia explicou que na mansão eles usam mais fogo do que luz elétrica, porque nos registros antigos, quando o amigo do Maury estava com eles só usavam lamparinas e velas. A Annie levantou a hipótese, talvez seja por causa de luz forte, tipo refletores, e tinha registro dele reagindo mal a isso antes. O Ryder lembrou que na caverna, quando usou uma lanterna, o Maury também ficou meio assustado. Aí caiu a ficha. Sempre que a luz fica forte do nada, o Maury reage mal. Principalmente luz circular. Quando falaram de luz circular, a Mia ficou pensativa, tipo ligando os pontos. Depois disso, naquela noite, a Mia pegou um livro e parecia estar preparando alguma coisa. Depois foi falar com o Ryder. Enquanto isso, Annie e Maury estavam brincando, sem saber do plano secreto rolando nos bastidores. Quando a noite chegou de novo, uma empregada deu um sinal, e outra apareceu carregando o Maury, conversando e brincando com ele. Aí revelaram o plano. Eles iam mostrar algo tipo um teatro para ele. Todo mundo sentou, o Maury meio confuso. No palco, a Annie apareceu com um livro, com um cenário cheio de plantas e flores, tipo uma floresta. Ela começou, "Era uma vez", e começou a história dos 3 porquinhos. O Maury ficou completamente hipnotizado, prestando atenção total. Quando apareceu o lobo, ele continuou vidrado, curtindo de verdade. Enquanto isso, o Ryder estava felizão só de ver o Maury se divertindo. Aí mostraram como eles planejaram tudo. O Ryder perguntou o que era teatro de sombras, e a Mia explicou que iam começar com uma luz quadrada e ir transformando em circular aos poucos. Tudo isso só para acostumar o Maury com esse tipo de luz, sem assustar ele, e funcionou, ele estava curtindo. Só que aí, plot twist, a Annie viu a capa do livro e percebeu que era um desenho do próprio Maury, com a Mia e o Ryder brincando. Ou seja, o livro era o caderno de desenho do Maury. Ela não tinha história nenhuma pronta. Então ela meteu o louco e começou a inventar na hora. Então, os porquinhos decidiram unir o orçamento, a área de construção, contratar especialistas. O Ryder e a Mia ficaram tipo, quê? E ela continuou. E construíram uma casa super mega ultra de liga especial para derrotar o lobo. O Ryder já perdeu a paciência. Que porra de história é essa? Os dois começaram a discutir. Mas do nada, o Maury começou a rir. E não foi risadinha não. O moleque caiu na gargalhada mesmo. Eles ficaram em choque. Nunca tinham visto ele rir assim. Aí se olharam e sorriram. Tipo, caraca, deu certo. Missão cumprida. Enquanto isso, em outro lugar, uma figura sombria apareceu, mandando guardas chamarem a Mihia. No dia seguinte, o Maury acorda com a luz do sol batendo forte, todo sonolento, babinha no canto da boca, clássico. A Annie dá bom dia e ele já pula felizão nela. Ela até comenta que ele tá animado demais hoje. Ele se estica todo
todo, rola na cama e vê o Ryder ainda morto de sono debaixo do cobertor. Quando o Mori vai cutucar ele, o Ryder puxa ele para um abraço e manda: "Só mais 10 minutinhos". O Mori se solta e sai correndo pela casa. No corredor, encontra as empregadas, que dão bom dia e ainda dão aquela bronca básica: "Para de correr, menino". Ele ignora totalmente e continua correndo até entrar no quarto da Mirria, que já estava esperando ele de braços abertos. O tempo passa e um mês inteiro voa. Agora o Mori tá na cozinha, jogando farinha pro alto igual neve, se divertindo horrores. A Annie tá rindo junto, até que uma empregada entra em choque. "Mori, eu acabei de limpar isso!" Bem nessa hora, a barriga dele ronca alto. A Annie pergunta se ele tá com fome. Erro grave. Do nada, aparecem 3 empregadas em pânico. "O Mori tá com fome!" Elas começam a agir como se ele tivesse à beira da morte, dizendo que tá emagrecendo a cada segundo. O chefe entra em modo turbo, cortando tudo na velocidade da luz, cozinhando como se fosse final de campeonato. Parece até que o espírito do Gordon Ramsay baixou nele. Logo servem um prato gigante pro Mori e o moleque simplesmente devora tudo. Termina, deita no chão com a barriga estufada, parecendo um balão cheio. As empregadas, alívio total. Depois disso, ele encontra o Gilly, que vê o estado dele e já arrasta direto pro banho. E o cara esfrega o Mori como se fosse roupa suja. A Annie aparece na hora. "Você tá lavando ele ou passando sabão numa camisa?" Depois do banho, o Mori vai pro quarto da Mia. Ela tá escrevendo e ele fica só olhando, admirado. Quando ela levanta o rosto com a luz batendo, pra ele, ela parecia simplesmente perfeita, brilhando quase como um anjo. E o Mori fica lá, hipnotizado, olhando pra mãe com os olhos brilhando. Os olhos do Mori se arregalaram completamente, hipnotizado com o quão linda a mãe dele era. Sério, o moleque tava tipo: "Caraca, minha mãe é perfeita". Bem nessa hora, o Ryder entra no quarto com aquele sorrisinho de canto observando a cena. Ele solta: "Olha só que cena estudiosa", e fica vendo o Mori sentado do lado da Mia, rabiscando numa mesinha enquanto ela ajudava ele toda paciente. A Annie também estava ali perto, só assistindo e achando graça da situação. Curioso, o Ryder pergunta o que eles estavam fazendo. A Mirria responde de boa: "Tô ajudando o Mori a copiar as letras dos cartões". A Annie já chega se intrometendo, olha e manda: "Tá tudo errado". O Ryder fica meio confuso, olhando o Mori super concentrado, segurando o livro com todo cuidado. A Mirria mostra o que ele escreveu e fala que pelo menos tá parecido. A Annie suspira e manda: "Mirria, seu julgamento tá ficando igual o do Ryder já". O Mori ignora completamente os 3 discutindo. Prioridades, né? E volta a mexer nos livros, curioso. Ele acha um livro interessante e leva até a Annie, oferecendo para ela. Ela entende na hora. "Quer que eu leia isso?" Claro que o Mori não sabia ler ainda, então ela começa a ler para ele. Explica que parece ser algo sobre um fenômeno, chamado PIOP. O Ryder, ouvindo isso, levanta a sobrancelha. Isso é divisão. E ainda dá aquela alfinetada: "Não lembra do que eu te ensinei?" A Annie fica meio sem graça. "Eu não sei o contexto". Aí a Mirria entra modo professora e aponta um trecho explicando: "O método varia dependendo da espécie e pode levar centenas de anos, mas basicamente, quando o corpo chega no fim da vida, as células entram em estado dormente e voltam à forma original. Todo mundo prestando atenção. Aula rolando". O Ryder complementa: "Basicamente é dividir de um em um, ou de muitos", e ainda manda um exemplo totalmente aleatório: "Eu vim do 4º dedo do juiz". Simplesmente do nada. Ele ainda explica que precisa de um lugar seguro, porque nesse processo eles ficam totalmente indefesos. A Annie, agora entendendo melhor, agradece a Mia pela explicação. Depois da mini aula, a Mirria olha pro Mori e pergunta: "E aí, foi difícil?" Mas quando ela olha para baixo, cadê o Mori? Sumiu. O moleque simplesmente evaporou. Enquanto isso, em outro canto da casa, uma empregada encontra ele fazendo o que ele faz de melhor: bagunça. Dessa vez, ele estava desenhando na parede, todo concentrado na obra de arte. Ele olha para a empregada com aquela carinha inocente, tipo: "Oi!" Só que ela não achou graça nenhuma. Toda rígida com limpeza, ela entrega um pano para ele e manda ele limpar tudo. O Mori, suando e confuso, começa a apagar o próprio desenho, sem entender nada. Tipo: "Ué, mas eu tava arrasando". Da porta, Annie, Ryder e Mirria só assistindo a cena, achando engraçado. Quando ele termina de limpar, ele vira com a cara toda amassada de raiva, quase chorando.
os olhinhos cheios d'água, claramente revoltado porque apagaram a obra-prima dele. A empregada ainda zoa. Ué, achei que você não ia chorar? Tirando sarro na cara dura. Mesmo assim, o Maury continua insatisfeito. A Miriam então explica com calma que parede não é lugar de desenhar, ensinando ele direitinho. Enquanto isso, o Ryder resolve dar uma zoada básica. Se fizer isso de novo, o Gaio vem atrás de você, hein, seu pestinha? Do nada, toca o sino lá fora. Chegou carta. O Ryder entra em pânico instantâneo. Ferrou. Ele sai correndo igual um maluco para pegar a carta antes de qualquer um. A Miriam fica tipo, que tá rolando? Olhando ele. Quando o Ryder vê o conteúdo, ele solta um suspiro de alívio. Não era nada sobre ele. Com aquele sorriso falso de tranquilo, ele entrega para Mia. Tá aqui. Ela agradece e ele manda um de nada, todo de boa. Mas por dentro ele tava tipo, graças a Deus não é um cartaz de procurado com a minha cara. Só que aí a Miriam começa a ler e a expressão dela muda completamente. Os olhos arregalam, ela fica chocada, climão na hora. Ela olha pro Ryder e chama, Ryder, com aquela voz séria que já dá medo. O Ryder já trava inteiro. A mente dele começa a surtar. Ferrou, ela descobriu. Mas o quê? Quando? Eu vou ser preso? A Miriam encara ele. A gente precisa conversar, sem espaço para discussão. O Ryder fica completamente perdido, sem entender nada. Vai andando devagar até ela, já pensando, será que eu confesso logo antes que piore? Ele respira fundo, pronto para falar. Mas antes disso, a Miriam estende para ele uma pedra. Na hora que o Ryder vê, ele reconhece, e o sangue dele gela. A Miriam explica. Essa é uma pedra que abre a porta da câmara do juiz. Aí ela manda a bomba. Eu entrei em contato com o juiz. Pronto. O mundo do Ryder simplesmente desmorona. Ele entra em pânico total, suando frio. Ela me denunciou. Desde quando ela sabe? Era tudo um plano? Vou ser preso? A mente dele vira um caos completo. Mas aí, do nada, a Miriam solta. Você já pensou em entrar para a patrulha? O Ryder fica em choque absoluto. Tipo, isso não era de longe o que ele estava esperando. O cara simplesmente trava, sem palavras. E é assim que ele fica, completamente perdido. Fim do capítulo.